Uma das grandes dúvidas que acontece para as pessoas é a respeito daqueles que já partiram. Se a gente olhar lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 4, no verso 13, o apóstolo Paulo aborda essa questão. E qual que é a promessa de Deus para os crentes que já partiram? Eles estão na presença de Deus ou estão em estado de sono? Quais são os principais elementos dessa esperança e como essa perspectiva ela deve moldar a nossa vida cristã quando a gente olha para pessoas queridas, crentes em Jesus que já partiram? O que a gente pode aprender sobre a segunda vinda de Cristo e essas implicações práticas quando a gente olha para esse texto? Muito bem. Primeiro que há um pensamento, né, uma doutrina que a gente até chama de o sono da alma, né, Uhum, que entende que as pessoas que morreram em Cristo, a alma volta para Deus, né, a alma e espírito uhum, é a mesma coisa, são sinônimos, uhum, e essa pessoa fica dormindo até a volta de Cristo, inconsciente. uhum, Só que isso não tem respaldo bíblico. O único respaldo bíblico que nós temos é o fato de alguns textos ser mencionado que os que estão nesse estado, que nós chamamos na escatologia de estado intermediário, que uhum, eles dormem, aqueles que uhum. estão dormindo, né? Isso. Só que quando o Senhor fala a respeito dos que dormem, na Escritura, ele não está falando que essas pessoas estão inconscientes no estado intermediário. Uhum, Há ali uma simbologia. Há uma simbologia para dizer que essas pessoas elas estão descansando das suas obras, da labuta. Porque esse uhum, mundo para o crente, ele é um mundo muito pesado. Ele é um mundo uhum, difícil. Nós somos como uhum, os peregrinos que iam para Jerusalém, pelo menos uma vez por ano e enfrentavam inúmeros desafios pelo caminho. Assim somos nós, uhum, peregrinos até Jerusalém celestial, uhum, enfrentando altos e baixos, lutando nessa vida difícil. uhum, Então, quando nós falecemos em Cristo, nós descansamos das nossas obras. Então aí entra uma figura de linguagem do Senhor uhum, na Escritura uhum, dizendo que nós estamos dormindo, mas é uhum, nesse sentido de descansar dessas obras e agora já gozar parcialmente da presença de Deus. Não é uhum, pleno ainda porque não está em corpo, uhum, mas já é num descanso já do Senhor. Entra uhum, no descanso do Senhor. Ah, Então, a visão de que nós estamos dormindo, ela não é uma visão bíblica. Eu até uhum, citei aqui agora há pouco o texto das almas dos decapitados, né? Apocalipse 6. uhum, Ah, existem outros textos, né? Inúmeros outros textos que uhum, mostram para gente que esse estado intermediário, ou no estado intermediário, as pessoas estão acordadas, né? uhum, Estão acordadas, sabem quem são, né? uhum, E daí a grande visão é essa. Elas já estão melhores do que elas estavam na Terra, mas uhum, estão aguardando a ressurreição do corpo. Porque Deus uhum, nos criou um ser. Esse uhum, ser, ele não é alma e corpo. Ele é um ser. A única uhum, coisa que divide o ser humano entre corpo e espírito é a morte. Então uhum, é consequência do pecado. Deus não nos fez para morrer. uhum, Então nós passamos por isso por causa do pecado. uhum, Mas há ressurreição, ou haverá essa ressurreição em Cristo. uhum, Jesus mesmo diz, né, por exemplo, em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Aí depois uhum, ele vai dizer, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então ele vai nos ressuscitar em corpos glorificados. Então o uhum. nosso estágio final, ele não é no céu. Nosso estágio final é no novo céu e nova terra, em corpos glorificados, vivendo com o Senhor nesse novo mundo. E a ideia é essa, é que Jesus ele vai
transformar essa terra, e nós habitaremos nessa terra com o Senhor, no novo céu e nova terra. E eu, aí gente, uma percepção minha, né, já concordo com alguns teólogos que pensam dessa maneira, nós viveremos aqui dando continuidade naquilo que Deus falou para a gente fazer lá no Éden, né? Que é trabalhar, desenvolver ofícios,